A reportagem que nós temos agora é impressionante. E eu tive a grata satisfação de ter sido escalado aqui pela produção do Balanço para contar essa história para vocês. Gente, presta atenção. 137 anos. Já faz todo esse tempo que Jack, o Estripador, deixou um rastro de mortes num pequeno distrito de Londres. Só que apenas agora, em pleno ano de 2025, familiares das vítimas, dos descendentes, vão à justiça para de uma vez por todas desvendar a identidade do assassino lendário. Tudo isso com a ajuda da tecnologia. Recentemente, pesquisadores descobriram material genético no chale de uma das 5 principais vítimas. Um dos DNAs encontrados é de um suspeito ouvido na época dos crimes. Só que ele não foi preso. Para um pouquinho. Deixa eu só te ambientar, te colocar aqui dentro. Na época de todos os crimes, várias pessoas foram ouvidas. E este suspeito, as pessoas desconfiavam muito dele, mas não tinham provas. E agora, o DNA dele está no chale de uma das vítimas. E aí? É ou não é o Jack, o Estripador? Mas passar então se é ele? Eu já vi filmes, eu já li livros, eu já vi documentários. Em todos eles nós nunca soubemos o rosto do Jack. Você quer que eu te apresente o rosto dele? Então eu vou te convidar agora, porque se com a ajuda da tecnologia, Jack vai ser identificado, com a ajuda da tecnologia eu te convido a fazer um passeio pela Londres antiga. Você inclusive vai até perceber que com a ajuda da tecnologia vai dar para descobrir o rosto de Jack. Agora, na tela do Balanço. Um temido assassino. Um chale com sangue. E agora, um exame de DNA pode trazer à luz detalhes de um mistério que persiste há mais de um século. Londres, 1888. A velha Inglaterra, sob comando da Rainha Vitória, tinha aparente pompa, mas só do portão para dentro do castelo dos monarcas. As ruas eram cobertas por sujeira. Prostitutas se engalfinhavam nos becos escuros na disputa pelo próximo cliente. Sem nome e, às vezes, até sem rosto. Pequenas cidades inglesas se tornaram superpopulosas na era vitoriana, principalmente com a chegada de imigrantes. As condições de trabalho ficaram difíceis, reduto de roubos, violência, fome, miséria. E foi nesse cenário obscuro que um temido assassino em série ficou famoso. Distrito de Whitechapel, arredores de Londres. Palco dos crimes cometidos por um homem misterioso que rastejava nas sombras. Essa é a história de Jack, o Estripador. – 31 de agosto de 1888. A morte de Mary Nichols. 3h40 da madrugada. Os apitos da patrulha metropolitana davam alerta de que algo terrível havia acontecido. Abandonado em um terreno, um corpo mutilado. Logo, comissários, agentes, fotógrafos e legistas se amontoavam ao redor do corpo sem vida de Mary Nichols. 8 de setembro de 1888. O fim de Anne Chapman. Pouco mais de uma semana depois do primeiro assassinato, era a vez de Anne Chapman dar o último passeio pelas ruas de Whitechapel. Ela foi encontrada no começo da manhã, perto do quintal de uma casa. O corpo trazia as mesmas características da crueldade sofrida por Mary. 30 de setembro de 1888. Mudança de hábitos. O assassino parecia mais apressado naquela madrugada turbulenta. A sueca Elizabeth Street e a inglesa Catherine Needles foram encontradas mortas num curto intervalo de horas.
Elizabeth em Whitechapel por volta de 1h da manhã e Catherine na Praça Mitre, na cidade de Londres, 3 horas e 45 minutos depois de Elizabeth. As duas com os mesmos sinais trágicos e clássicos provocados por Jack, o Estripador. 9 de novembro de 1888, sexta-feira. Já passavam das 10 da manhã quando o corpo da 5ª vítima do Estripador de Whitechapel foi encontrado. Mary Jane estava na cama do quarto onde morava. O assassino, como nos outros crimes, fez cortes precisos no corpo de Mary. Alguns órgãos foram retirados e o coração dela nunca foi encontrado. Em 2 meses, 5 mortes. Naquela época, pelo menos 100 teorias foram apresentadas, nomeando suspeitos que iam desde o pintor Walter Sickert até o neto da Rainha Vitória, o Príncipe Albert. Até mesmo o autor de Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, estava entre os possíveis assassinos. Mas na lista dos suspeitos havia um barbeiro. O polonês Aaron Kosminski, um homem com um histórico de violência, que tinha problemas psiquiátricos e chegou a ameaçar a própria irmã com uma faca. Mas as investigações da época não encontraram nada que o ligasse aos assassinatos de Whitechapel. Pelo menos não durante mais de um século. Há 18 anos, o pesquisador e escritor britânico Russell Edwards arrematou em um leilão um chale atribuído a uma das vítimas do assassino da era vitoriana. A peça pertencia à inglesa Catherine Needles e tinha marcas de sangue. O chale passou por exames que comprovaram a existência de material genético de 2 pessoas. De Catherine, a vítima, e de Aaron Kosminski, o barbeiro polonês. O escritor decidiu investigar mais a fundo o que havia comprado no leilão. E descobriu que o chale foi arrancado do cadáver de Catherine por um sargento da polícia, enquanto o corpo era levado para o necrotério. O chale permaneceu escondido com a família do sargento por gerações. Eu tinha certeza que tinha nas mãos a chave para desvendar o mistério. O legista que examinou o corpo das vítimas revelou que o assassino conhecia a anatomia humana e tinha habilidade com ferramentas cortantes. Poderia ser um médico, um açougueiro e até mesmo um barbeiro habilidoso com a navalha. Edward revelou as descobertas do DNA do chale em um livro. Isso fez com que ele se aproximasse de familiares de vítimas, até mesmo de parentes do suposto assassino, o Aaron Kosminski, o barbeiro polonês. O material analisado foi retirado das fibras do chale e não da superfície. E a seda pode absorver as células. Por isso se manteve intacto por tanto tempo. Oficialmente, 5 mortes foram atribuídas a Jack, o estripador, mas acredita-se que ele tenha feito pelo menos outras 6 vítimas. Todas eram mulheres que tinham sido casadas, mas abandonadas pelos maridos e, sem dinheiro, recorriam à prostituição para sobreviver. O último assassinato foi em fevereiro de 1891, o mesmo ano em que o barbeiro foi preso por ameaçar de morte a irmã. Da prisão, Aaron foi mandado para um hospital psiquiátrico e lá morreu 8 anos depois. A possível descoberta da identidade de Jack, o estripador, uniu famílias das vítimas do assassino. Elas querem reunir provas para ligar o barbeiro aos outros assassinatos, não só da morte de Catherine Needles. Até os parentes do barbeiro estão colaborando com o material genético. A meia-vida do nosso DNA é em torno de 521 anos, ou seja, a gente pode manter uma amostra guardada por 1 mês, 1 ano, 10 anos, até 100, 150 anos, que é possível sim fazer uma análise comparativa de DNA. Jack, o Estripador, foi tema de livros, filmes. Foi inspiração para outros assassinos. Uma lenda que virou quase um ídolo.
mas que agora os ingleses querem finalmente desmascarar e desmistificar. A identificação de Jack vai provar que ele era só um assassino, não um herói. Gente, uma reportagem que eu tenho que parabenizar todos os envolvidos, Daniel, nosso editor, Cláudia Ed e todos aqueles, o pessoal que faz o quê? O videografismo também, eu vi de baixo aqui. O pessoal do videografismo aqui da Record é maravilhoso, o pessoal é incrível. Obrigado por todo o apoio de vocês, só que tem mais, tá? Sobre outros crimes, não para por aí.